Shalom, povo de Deus, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Louvado seja o santo nome do Senhor. Vamos consagrar ao Senhor mais um dia de nossas vidas, consagrar ao Senhor essa quinta-feira, em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos ser ministrados também pela palavra do Senhor, palavra abençoada de Deus para o nosso coração nesse dia de hoje. Palavra que fala sobre a justa medida, amém? Você está prosperando? Você é uma pessoa próspera? Como está a sua vida financeira? Como está o seu depósito e o seu celeiro de bênção? O Senhor vai falar um pouquinho conosco nesse dia de hoje a respeito dessas coisas, amém? Louvado seja Deus. Segunda carta à igreja de Coríntios, capítulo de número 9, e o versículo de número 6 em diante. Digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propor no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao semeador, também vos dê pão para comer, multipliquei a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se dêem graças a Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. Por que algumas pessoas não mudam de vida? Por que algumas pessoas não crescem, não evoluem? Primeiro, porque não dá na medida certa. Por isso o Senhor está falando sobre a justa medida. Na medida que você dá, você recebe. Olha o que diz, digo isso, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Quando fala desse pouco, não está falando daquela pessoa que não tem. O pouco para quem tem muito é pouco. O pouco para quem tem pouco é muito. Você não pode pegar a oferta de uma pessoa que tem pouco, porque ela deu um pouco, e dizer que ela está dando pouco. Muito pelo contrário, ela deu muito, porque aquele pouco era tudo que ela tinha. E eu não estou falando aqui de dar tudo, estou falando em relação a você administrar algo que no seu coração seja consideravelmente muito, não pouco. Você não pode pegar, sendo que você pode ofertar na casa do Senhor, isso está dentro de valores em relação a dinheiro, que é a sua oferta de dinheiro, isso está dentro do seu tempo, isso está dentro do seu trabalho no reino, do seu serviço, da sua adoração, do seu louvor, enfim. Quando fala de oferta, o campo de oferta ele é muito grande. Então o Senhor diz, o que semeia pouco, pouco também ceifará. Se eu oro pouco, eu vou ceifar pouco. Vou colher pouco. Ceifar quer dizer colher. Se eu sou uma pessoa que eu oro pouco, e eu tenho um tempo em que eu poderia orar muito, então eu vou receber pouco de Deus. Se eu não me dedico o suficiente no reino de Deus, Deus não vai se dedicar o suficiente no meu reino, na minha vida. Se eu não dou o meu melhor para Deus, mesmo que o meu melhor seja consideravelmente pouco. Eu ministrei no devocional da terça-feira, se não me engano, a respeito do tempo que eu tenho hoje e o tempo que eu tinha antes. O tempo que eu tinha antes era consideravelmente muito, porque eu tinha muito tempo, então eu dava muito para o Senhor em relação a tempo de leitura e de oração. O tempo que eu tenho hoje, relacionado ao tempo de tirar de oração, é pouco. Mas esse pouco que eu faço hoje é o meu muito de hoje. Então, quando se fala de ofertar ao Senhor, o que semear,
Semear pouco é sabendo que você pode. Eu conheço pessoas que é muito bem sucedido financeiramente falando e que não dizima para não se saber, não dizima de tudo para não se saber, para não descobrir o valor do salário dela. E quando dizima de um valor metade ou dá uma oferta de alguma coisa que na mentalidade dessas pessoas é muito, mas para Deus é pouco, é muito pouco. E aí o que acontece? Ao longo da minha vida, eu tenho visto essas pessoas desmoronar. Pessoas que têm o dom da prosperidade são pessoas que Deus escolheu para dar semente. Nós vamos falar sobre isso aqui. Tem gente que Deus escolheu para dar semente, porque era um semeador. Mas, ao longo da caminhada, começou a reter a semente. Não aplicou a semente no solo. E o que aconteceu? Se tornaram infrutíferos. Pegou muito e agora pega pouco. Por que seu salário diminuiu? Você já parou para pensar por que você está pegando mais? Você está pegando menos? Você parou para pensar porque você que é autônomo e você está pegando só cliente caloteiro? Porque Deus te separou para ser um semeador. Deus pegou a semente, colocou nas suas mãos, mas você agora não administra mais. Você não primicia mais na vida do seu sacerdote. Quando você primiciava, a sua vida mudava. Quando você dizimava, a sua vida mudava. Talvez você pegava menos e esse menos dava para você fazer tudo. Hoje você pega mais e esse mais não dá para você fazer quase nada. Você está correndo atrás do vento e do vento. E enquanto você não entender que você precisa semear na proporção daquilo que você tem recebido, você não vai sair dessa situação. Tem gente que não vai sair dessa situação financeira. E você precisa mudar a sua mentalidade nesse dia de hoje. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Se você planta pouco, você vai colher pouco. E quando fala de pouco, fala da proporção que você tem. O que você está dando é consideravelmente pouco ou muito na sua mentalidade para Deus? Tem certeza que você está dando o suficiente de acordo com o que você tem? Olha, eu lembro de quando eu era menina, eu não sei se já aconteceu isso com algum de vocês, mas eu acredito que sim, porque é uma coisa que acontecia muito na infância. Hoje não, né? Mas antigamente, sim, nas famílias que tinham uma condição financeira um pouco mais baixa. Então, minha mãe comprava um biscoito recheado e aí era para dividir, né? Era 1 para 2. Um biscoito para dividir para 2. E nunca conseguia dividir metade, para sair metade certinho. Ou abria o biscoito e contava, né? Olha, tanto para você, tanto para você. Ou pegava lá a faca e cortava o biscoito ao meio. E aí o que fazia? Pegava os 2 pedaços e media. E sempre ficava um passando. E a briga daquele que ficava com o biscoito a mais. Porque aquele que ficava com o biscoito a mais considerava a briga com aquele que ficava com o biscoito a menos. Porque aquele que ficava com o biscoito a menos, a bolacha a menos, considerava que ele foi lesado. Ele achava que o dele era pouco e do outro irmão era muito. Já aconteceu isso muito comigo. Meus irmãos faziam isso. E aí ficava aquela briga, aquela disputa para quem ia comer aquele biscoito extra, aquele biscoito que saía da proporção, aquele biscoito ímpar. Porque era considerado muito. Então você sabe o que é muito e você sabe o que é pouco. Você sabe quando você está dando o muito, a justa medida, e você sabe quando você está lesando ou achando que está lesando Deus. Porque quando você acha que você está lesando Deus, você está se lesando. Você não está tirando de Deus. Você está tirando de você mesmo. Você está impedindo que as bênçãos de Deus venham sobre você. Digo isso, que o que semeia pouco, pouco também se fará. Cada um, preste bem atenção que o Senhor fala com você nesse dia de hoje, cada um contribua segundo propor no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Cada um contribua segundo propor no seu coração. O seu coração está disposto a dar o seu melhor para Deus? Então dê com alegria. O seu coração não está disposto a contribuir com alegria, com tristeza? Você não vai ser abençoado. É você que escolhe. Você quer ser abençoado ou você quer ser amaldiçoado?
A maldição não é Deus que lança. Você se amaldiçoa. Deus não amaldiçoou Satanás. Satanás se amaldiçoou. Ele se envaideceu. A vaidade entrou no coração dele. Ele se envaideceu e ele não quis adorar a Deus. Será que você não está no mesmo caminho dele? Se envaidecendo? Será que você não é aquele que dá por necessidade? Também é um problema. Você tem que dar com alegria, sabendo que na medida que você dá, você recebe. Lá na minha terra, a minha cultura era assim. Se um vizinho desse algo para mim, com uma vasilha da casa dele, essa vasilha não voltava vazia. Essa vasilha ficava na minha casa até eu fazer uma iguaria, alguma coisa. E eu enchia aquela vasilha de algo e eu levava de volta aquela vasilha. Na medida que ele me deu, a vasilha que ele me deu, ele recebia de volta algo também. É isso que Deus está falando para você nesse dia de hoje. Na medida que você dá, você recebe. E isso em todas as áreas da sua vida. Na medida que você dá amor, você recebe amor. Na medida que você dá respeito, você recebe respeito. Na medida que você honra, você também é honrado. E assim sucessivamente, por aí vai. E aí o que vai acontecer quando você dá com alegria? Quando você oferta com alegria? Quando você trabalha com alegria? Quando você faz tudo segundo o Senhor o propôs no seu coração? Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, o favor não merecido, a fim de que tenha sempre, em tudo, a suficiência, abundez em toda boa obra. Olha o que Deus está dizendo para você nesse dia de hoje. Quando você faz o que tem que ser feito, sem questionar, em relação a ofertar, dizimar, primiciar, Deus, o poderoso, Ele é poderoso para fazer abundar. Abundar quer dizer crescer. Sempre, não é uma coisa milagrosa de hoje, é sempre, você vai estar em um estado constante de suficiência e graça, abundar em vós toda a graça. Graça é favor não merecido. Você não vai merecer pelos seus feitos, mas é pela bondade do Senhor, a fim de que tenha sempre, entenda isso que Deus está falando com você, sempre, em tudo, saúde. Haverá sempre saúde sobre você, milagre, prodígio, maravilhas, bênçãos materiais. Deus vai fazer isso na sua vida. E toda suficiência, abundez em toda boa obra. Tudo que você fazer, Deus estará contigo. Conforme está escrito. Quando falo está escrito, eu velo pela minha palavra. Quem está dizendo para você hoje é Deus. Espalhou, deu aos pobres e a sua justiça permanece para sempre. Ou seja, eu posso dar, quantas vezes for necessário, vai sempre abundar na minha vida. Hoje passou alguém na minha porta durante o dia, pedindo algo. E aí ele foi muito humilde na forma de pedir. Olha, eu quero qualquer coisa. Eu quero um sabonete. Minha esposa está não sei aonde. Ele falando, né? O rapaz, morador de rua falando. Está não sei aonde. Nós temos o vírus do HIV, tanto eu como ela. Pegamos na rua, moramos na rua. E nós estamos pedindo, porque nós temos um local que a gente acende um foguinho e a gente faz a comida. E me dá um papel higiênico, porque na rua é difícil essas coisas, um sabonete, se a senhora tiver uma pasta de dente. E se tiver aquele negócio que faz vatapá, eu entendi que ele estava falando de um fubá, de uma milharina e tal. Eu entrei de casa, peguei umas coisas, peguei um valor em dinheiro, peguei algo que eu vi que era consideravelmente útil para eles e dei. Olhei no meu armário, há momentos, não tinha o suficiente para dar a quantidade que foi tirada. Mas eu falei, não, Deus, não é para me vangloriar, meu coração ficar partido, porque dentro da minha casa, com a suficiência que eu tenho, com tudo que o Senhor tem dado, às vezes eu olho assim, tá faltando isso, faltando aquilo, e é difícil, imagine para quem tá lá. E aí eu fui, fiz isso que tinha de fazer, entreguei ali nas mãos dele, e ainda, né, depois disso que aconteceu, eu fui fazer algo dentro de casa, relacionado às minhas atividades de casa. Quando eu fui lavar umas roupas, umas coisas, lá eu encontrei um dinheiro meu que eu tinha guardado, que eu não sabia,
estava em uma das peças das minhas roupas, tô batendo lá a roupa no tanque, de repente, quando eu olho, ó o dinheiro. Eu falei, olha como Deus é maravilhoso. Deus faz abundar e crescer. Né? Aquele dinheiro poderia triturar lá dentro da máquina e eu perder literalmente. Então, abundou, cresceu, frutificou, multiplicou muito além, porque era um dinheiro que para mim já estava consideravelmente perdido, não tinha mais. E eu falei, se eu retenho de dar, na hora que o dinheiro apareceu ali, sabe, aquele dinheiro saiu da peça de roupa que eu estava lavando, na hora o Espírito Santo falou comigo, se você retém, você nem ia nem perceber que ele estava aqui nessa roupa, a máquina ia bater, ia rasgar todo, e só ia ver quando tirasse a água que estava lá, os papéis. Olha como Deus é maravilhoso. Nas mínimas coisas Deus está falando conosco. Então, o Senhor diz assim para você nesse dia de hoje, que Ele é poderoso para fazer abundar. Não retenha. Não retenha a primícia, não retenha os seus dízimos, não retenha a sua oferta, não retenha a sua caridade. Não retenha. Você não está prejudicando o reino. Você está se prejudicando. Deus é poderoso para fazer abundar em você toda a graça, o favor que você não merece, a fim de que tenha sempre, você vai ter sempre. 1 Coríntios 9:8 está dizendo isso para você. Sempre, em tudo, toda suficiência, abundez em toda boa obra. Tudo Deus está prometendo. Tudo, como está escrito, espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Você vai tirar, você vai dar, você vai ofertar, você vai ajudar, você vai fazer de tudo e você sempre vai ter. Ora, aquele que dá semente ao semeador também vos dê pão para comer e multipliquei a vossa sementeira e aumentei os frutos da vossa justiça. Sabia que é Deus que te dá semente? Deus escolhe pessoas para serem ricas conforme os seus mandamentos, não riqueza humana. Próspero, vou mudar a palavra. Deus escolhe pessoas prósperas. Eu tenho um dom, eu falo assim, o Senhor que me deu. Eu olho para pessoas e eu sei que essa pessoa tem um dom da prosperidade. E quando Deus me mostra isso, ela está ainda morando de aluguel ou numa casinha bem, sabe? Aquela casinha improvável, ou sendo humilhado pela família. E eu não sei, eu olho assim, Deus me mostra. Essa pessoa tem o dom da prosperidade. E eu lembro de algumas pessoas que eu falei, você tem o dom da prosperidade? Você sabia que Deus te escolheu para ser próspera, para você honrar o reino dele? Quando você honrar, você vai prosperar. Quando você parar de honrar, você não vai prosperar mais. Sua vida vai dar toda errada. Você precisa entender, Deus te separou para essa obra. Alguns levam a sério, prospera, cresce, frutifica, multiplica, compra carro, compra casa, e por aí vai. E se continuar honrando o seu pastor com a sua primícia, honrando a sua igreja com seus dízimos para o corpo de Cristo, honrando a igreja com as suas ofertas, só tem a crescer. Mas no dia que você parar de honrar o seu pastor, você começa a perder a semente. No dia que você parar de dizimar, você começa a perder a semente. No dia que você parar de ofertar, você perde tudo. Tudo você perde. Sabe por quê? Porque quem dá a semente é o semeador. Quem dá a semente é o semeador. Aquele que dá a semente ao que semeia, é Deus que dá a semente ao semeador. Também vos dê pão para comer e multipliquei a vossa sementeira e aumente o fruto da vossa justiça. Já vi muita gente quebrar a cara. E eu não sei o que está acontecendo na minha vida. Eu falo, Deus, como é que a pessoa deixa de crescer por causa de quebra de princípios? É só você devolver. Deus te escolheu para essa obra. Deus te escolheu para isso. Quero falar sobre isso também com você nesse dia de hoje. Vamos concluir aqui. O 11. Para que em tudo enriqueças, para toda a beneficência, o qual faz que por nós se dêem graças a Deus. As pessoas olharem e falar assim, essa pessoa é tão próspera, é tão rica. Por quê? Porque ela honra a Deus. E quando fala de honrar a Deus, não fala de dar. Nós vamos subir numa escadinha e dar lá no céu para Deus. Não, fala de honrar aqueles que Deus separou. Lembra de Priscila e Aquila no livro de Atos? Que honrou a Deus na vida de Pedro, Paulo, todos os apóstolos? Abriu as portas, acolheu, sustentou durante anos.
Anos. Eu conheço um casal que ele trabalhava numa fábrica, se não me engano, ainda trabalha na fábrica, não são discípulos meus, da nossa congregação, mas eu tive o prazer de conhecê-los. E aí eles recebiam uma cesta básica muito boa, muito grande, dessa fábrica. Como trabalhava o casal, o que eles faziam? A maioria das pessoas, quando trabalhava assim, pegava cestas básicas dessa determinada empresa, que era uma cesta muito boa, e com vale, tinha ainda um vale, né? De ticket, eu acho que era assim, se não me engano. O que eles fizeram? Eles falaram, não, nós vamos ficar com o nosso suficiente, eles não têm filhos, até hoje não têm filhos, e a outra, nós não vamos vender, não vamos doar para a igreja, nós vamos dar ao nosso pastor. E durante, se não me engano, na época, 3 anos, que foi o tempo que nós andamos lado a lado, 3 anos, eles sustentaram os pastores deles com essa cesta básica e o ticket de alimentação, que era um ticket de um valor tanto. Isso trouxe alívio para a vida desses pastores e isso os fez prosperar. Eles, até onde eu lembro da época, do tempo que eu andei junto com eles, eles compraram a casa deles. Por que esse bem veio? Compraram a casa deles, compraram o carro. Quando eles começaram nesse ministério de honrar o líder, eles não tinham nada. Quando você começou a honrar o seu pastor, você não tinha nada. Nada. Tudo que você tem na vida foi quando você começou a honrar o seu líder e honrar a sua igreja. No dia que você parou, você começou a descer ladeira abaixo. Lembra disso? Lembra disso? E o Senhor te chama a atenção. Tem pessoas que Deus escolhe para uma obra e Deus escolheu você para enriquecer, porque em tudo enriqueçais para toda a beneficência ao qual faz que por nós se dêem graça. As pessoas olham e vão dar graças a Deus. E Deus escolhe pessoas para uma obra. Enquanto a pessoa está fazendo o que Deus determinou, ela cresce, ela prospera, ela frutifica, ela multiplica. No dia que ela para, ela desobedece a Deus para a obra que Deus chamou e a vida dela começa a dar errado. Lembra de Saul? Saul foi escolhido por Deus. Deus escolheu Saul. Tinha tudo para dar certo, mas deu tudo errado. Porque Saul foi muito bem e depois, no meio do caminho, ele decidiu servir deuses estranhos, abandonou a Deus e por aí foi. E aí o Senhor o substituiu, tirou o trono e entregou nas mãos de Davi. Você quer que Deus tire o seu trono de riqueza? Que Deus está prometendo. Você é próspero, eu te chamei com dom de prosperidade. Você vai parar de primiciar? Você parou? Percebe o que aconteceu na sua vida depois que você parou de primiciar? Você trouxe aqui na nossa comunidade, as pessoas trazem a primícia e colocam nas minhas mãos. Quando deposita na minha conta, quem vai primiciar na minha vida, é um dia de serviço da sua vida, um dia que você tira para o sacerdote. A primícia, você pega o valor que você ganha, divide por 30 e a fração que dá é a primícia do sacerdote. O dízimo é a 10ª parte do seu dinheiro que você devolve no gasofilácio da sua igreja. A oferta é o que está no seu coração, porque Deus ama quem dá com alegria. E aí a pessoa traz a primícia, coloca, e eu libero sobre ela a bênção sacerdotal. Eu sou uma sacerdotisa de Deus na sua vida. Que o Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que o Senhor Jesus faça prosperar sobre ti. No dia da adversidade, levante o seu rosto, que te faça crescer, frutificar, multiplicar, que as bênçãos do Senhor te acompanhem, que o Senhor traga saúde, virtude sobre ti, sobre a tua casa, que haja abastança, que o teu celeiro nunca falte o pão. Em nome de Jesus, que o Senhor faça abundar em ti tudo o que você mais precisa. Você está barganhando com Deus? Não. Você está cumprindo princípios. Eu fui chamada para ser pastora. Você foi chamado para ser próspero. Você foi chamado para ser semeador. Sabia que ser próspero é um chamado de Deus? Deus chamou para você ser próspero, ter muito dinheiro, para você honrar a igreja, para você honrar o seu pastor. Prosperidade vem de Deus. Ora, aquele que dá a semente ao semeador, é Deus que dá a semente. A inteligência, sabedoria, o emprego, as portas abertas, dá tudo certo. Você parou? Deu tudo errado. E aí? O
que é que você diz para Deus? Será que Deus está te respondendo alguma coisa nesse dia de hoje? Na medida que você dá, você recebe, você precisa, nesse dia de hoje, voltar a ofertar, dizimar e primiciar no reino de Deus, seguindo aquilo que Deus preparou para a sua vida. Deus quer mudar a sua história nesse dia de hoje. Deus está falando com você sobre a justa medida. Eu te chamei. Devolva os seus dízimos, suas ofertas, suas primícias ao Senhor, confiando naquele que dá e que te faz abundar. Qual foi o texto que nós usamos hoje? 2 Coríntios, o capítulo de número 9, do verso de número 6 até o verso de número 11. Você pode meditar aí. E você pode deixar o Espírito Santo de Deus falar contigo nessa quinta-feira, amém? Deus abençoe, querido. Deixa eu orar pela sua vida, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor Deus poderoso, soberano, Criador dos céus e da terra, quero orar, Senhor, neste momento, apresentando cada vida aqui nas suas mãos, Pai, que as bênçãos dos céus venham sobre ela. Meu Deus, que haja bastante provisão, essa pessoa que é primiciador do teu reino, essa pessoa que é ofertante, essa pessoa que é dizimista, aqueles que não são, Senhor, aqueles que querem ser desatados, que querem prosperar, aqueles que querem crescer, frutificar, multiplicar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Pai, abre os celeiros, meu Deus amado, as janelas dos céus, derrama sobre o celeiro dessa pessoa. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, dê posses, bens, prosperidade, graça, poder e unção, que a unção de Aquila e Priscila esteja sobre eles, Pai, que é de acolher a igreja, acolher os apóstolos, acolher os pastores, honrar, sustentá-los, Senhor, até, Senhor, que a obra de Cristo seja feita e plena nessa terra. Pai, eu oro abençoando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Você que crê aí, diga amém, eu creio, eu recebo. Em nome de Jesus, querido, shalom, Deus abençoe.